No tem ali nosso convidado, a Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, a doutora Zaida Freitas. Doutora, mais do que nunca, hoje, essa questão está a fazer valer a pena. Bom dia, sem dúvida. Hoje, mais que nunca, e sobretudo tendo em conta o contexto que nós estamos a viver nesse momento. E é importante as efemérides, a comemoração, porque é uma forma de reafirmar cada vez mais qual é que é o objetivo que não crê, para sensibilizar pessoas, para educar pessoas, para não ter efetivamente uma cultura de paz na todo o mundo. Porque as efemérides está relacionado com situações graves que ocorrem, não é, no mundo, e situações que ainda te aconteceu hoje, que nunca pode esquecer, apesar de Cabo Verde, felizmente, tendo em conta o fato de não ser um Estado democrático, não ter uma estabilidade política, nós é um país de paz, mas violência, situações de violência te acompanham-nos todos os dias. Então é importante este momento de celebração, mas também, sobretudo, de reflexão e de reafirmação daquilo que não crê para nós mundo. Senhora Zaida Freitas, qual que tem sido o trabalho da Comissão Nacional para Direitos Humanos e Cidadania, sobretudo porque nós sabemos esse aspecto de não violência, não é só, por exemplo, criar legislação, né, que é para punir quem está a praticá-lo, mas sim que faz com que pessoas assumam como um ato de cidadania e não só um ato de vida mesmo. Exatamente, isto se passasse sobretudo para estratégias de educação. E não tem tido uma atuação forte nesse sentido, na promoção de princípios de direitos humanos, porque todos estes princípios estão na base, obviamente, de uma cultura de paz e de não violência. Quando nós falar de princípio de igualdade, de fraternidade, de solidariedade, de aceitação, de respeito pelo próximo. Portanto, são princípios que estão na base de toda uma cultura de não violência. Então, a Comissão, no âmbito de seu mandato de promoção de direitos humanos, tem feito campanhas de promoção de direitos humanos na toda ilha de país, não tem tentado na todo município, para além de esta campanha, não de realizar palestras, não de fazer publicações várias, portanto, dando a conhecer os princípios de direito internacional dos direitos humanos e nesse momento não tem a tentar uma forte parceria, sobretudo com o Ministério da Educação, para o país ter efetivamente uma estratégia de educação nacional para direitos humanos. Ou seja, para estes princípios fundamentais de direitos humanos e que estão na base de uma cultura de paz e de não violência, serem ensinados a todo nível de ensino. E para nunca perder de linha, a doutora está pedindo desculpa para cortar o raciocínio, sobretudo pegando nessas questões de tentam parceria com o Ministério da Educação, porque não sabemos, essa cultura da paz é preciso não incumbir, sobretudo desde berço, desde criança, desde o ensino pré-escolar, que para que aquela pessoa entenda, porque normalmente, por exemplo, para uma criança entende que aquele outro painel, se é lapiseira ou se é caneta de cor, é que é preciso de bem dar um soco ou chuputil-se, não está a falar. Exato. Mas já há estratégia para isso? Exato. Nós estamos a trabalhar num projeto que é dirigido a crianças dos 5 aos 10 anos. Não é? Nós estamos a fazer uma adaptação da Declaração Universal de Direitos Humanos e uma adaptação nos vários formatos de forma a ele ser inclusivo. Nós estamos a fazer em braille, em audiovisual e, portanto, em uma linguagem adequada às crianças, mas também paralelamente, para além de jogos didáticos e de materiais para promover essa educação, também trabalhamos a professores, monitores, portanto, de pré-escolar e também professores de ensino básico, no sentido também de dar as ferramentas e estratégias para ensinar meninos dessa idade. Porque são conteúdos que não é fácil, né? Então é preciso adaptar a linguagem e é preciso ter uma estratégia muito adequada a menino dessa idade. Portanto, nós também dá todos os professores
e educadores de formação, não também ter manuais também que podem ser utilizados no sentido de realmente de sede, e tem um ditado que está a dizer que é de pequenino é que se torce o pepino, né? Quer dizer, a ideia é realmente, desde cedo, o menino trazer já estes princípios mais de respeito, de aceitação, ou seja, porque na vida conflitos têm existir sempre, este tem que existir, ele é saudável, ele é salutar, mas tem outras formas de solucionar e trabalhar mais desde cedo esta estratégia para evitar e para não ter adultos melhor preparados para não poder ter também garantia realmente de um Cabo Verde mais justo, mais equilibrado e mais justo. Aquelas questões não têm adulto realmente preparados para resolver esse problema. Doutora, nosso tempo é pouco, não tem que tratar aqueles assuntos que são mais atuais. Últimos meses na Cabo Verde não tem vivido algum cenário triste. Se a doutora está permitindo para falar até casos de feminicídios. Daí, não sabe, mas a situação em pouco está boa a classe chanfra, se pode permitir, porque os homens em si no geral, mas também a sociedade cabo-verdiana, o que é preciso fazer, sobretudo para trabalhar, sobretudo nas questões de aceitação e capacidade de resolver conflitos sem chegar ao extremo? Exato, era isso que me está também a falar há bocado. Apesar de não ser um país de paz, né? Ou seja, não saber reivindicar, mas em termos de situações de violência familiar, violência doméstica, que eu não te falo só dirigida a mulheres, mas também a crianças vítimas de abuso e violência sexual, também de violência urbana, que tem tido um aumento no nosso país. Então, é preciso essa aposta forte na educação, mas também é preciso trabalhar mais famílias, não é? Para de criar famílias, condições para estar cada vez mais perto e para ter estilos educativos também que te leva a crianças e jovens a interiorizar estilos positivos, lá está, de resolução de conflitos, para que depois num contexto de uma relação, neste caso, por exemplo, com base na crimes de violência baseada no género, para estar tanto homem como a mulher estar mais preparado para saber lidar com esse tipo de situação. Portanto, não é só escolas, não é só a legislação, ou seja, a lei tem que ser aplicada e muito bem aplicada, mas também investir nas famílias para poder ter também condições para também trabalhar esses valores e ter estilos educativos que te preparar crianças e jovens para futuras relações. Sobretudo nas questões de família, é fundamental, não é só escola e não só ter legislação. Mas, doutora, nesse tempo de pandemia ali, em que tinha famílias, não sabe, que tem aquela estruturação ou aquela base de desestrutura, porque não te imagina uma mãe que tinha um bom emprego, gosta de aceita-se totalmente, talvez quase fora de casa, aquele outro pai, aquela criança está lá, é que tem alguém talvez para proteger-se, cima deve ser passar aquela cultura, aqueles valores como deve ser, não sabe, uma exigência é maior, porque é preciso realçar mesmo uma dificuldade de se amassar na família com chegadas de pandemia. Sim, e é preciso criar alternativas, né? É preciso criar uma maior disponibilidade para pais estar mais próximo de seus filhos. É preciso não ter espaços de atividades e tempos livres que famílias estão a conseguir na impossibilidade de ser público, de ser gratuito, que famílias estão a conseguir pagar para ter seus filhos lá no período contrário ao período letivo, ou mesmo durante férias escolares, ter locais em que realmente, quando uma mãe, um pai, e nesta situação não te falar de famílias monoparentais femininas, não é? De mulheres que te assumem quase na totalidade de responsabilidade de educação de seus filhos, criar as condições para realmente eles poder continuar a trabalhar, para poder, porque na maioria das vezes elas são únicas provedoras da família, mas também ter a garantia que seus filhos têm segurança. Acho que também não tem que estimular um bocadinho mais para sensibilizar a vizinhança também, para estar de mais atento, ou seja,
essa cultura de cuidar. Claro que a responsabilidade maior cabe aos pais, mas nós tudo não tem responsabilidade. Nunca poder ficar indiferente se um tito a passar na rua, um tito é um menino pequenininho, anda ele solto, atravessa a estrada, ele só tem que procurar saber o que é que está a passar. Nós tudo tem responsabilidade, porque se eu vejo coisas te acontecer, nós tudo te reagir, onde é que estava aquela mãe, onde é que estava aquele pai, mas também é preciso perguntar a mim também onde é que me estava, porque é que nunca estive atento a isso tudo, porque é que nunca fazia a minha parte. Ou seja, isto é um processo que está a dizer respeito a nós tudo. Doutora, sobretudo nas questões de vizinhança, hoje não está falando naquelas questões de resgates de valores que não está a perder, sobretudo a sociedade cabo-verdiana, porque não tinha mais união e coesão entre nós. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje, talvez também pelo êxito rural, né? Quer dizer, se calhar pessoas já que estão assim tão próximo, centros de cidade também está, enfim, mais fluxo, é outra pessoas já que te conche assim tanto, mas é preciso resgatar esse valor. Ainda é possível, independentemente de um conche, aquele menino, dele ser filho de minha vizinha ou não, é uma criança que está lá. Então é importante essa atenção permanente e não cuidar, porque direitos humanos é isso, né? Direitos humanos, ele é praticado no dia a dia. Senão ele quer te fazer sentido, ele não é uma abstração. Claro que é um conjunto de princípios que está normatizado, que é para realmente nós todos ter acesso aos direitos, mas ele tem que ser aplicado na prática, e ele tem que ser aplicado para cada um de nós, no nosso dia a dia. E esse estar atento, esse cuidar, e que ficar indiferente ao que está acontecer à nossa volta, ele é extremamente importante. Doutora, uma coisa que chamou a atenção numa pesquisa que você está fazendo é sobre questões de país Noruega, por exemplo, nesses orçamentos de Estado. Às que você pensa na melhora, por exemplo, cria novas cadeias, novos espaços do tipo para repreensão. Que ela que consta nesses orçamentos. Já você pensa, por exemplo, na reforço do sistema educativo, que crime é quase tem que ter, mas é quase nulo, não tem que falar isso, mas nós todo ano só pensa expandir cadeia mais, mas o que não pode fazer, antever ou prever, não tem muito pouco sobre isso. Exato, e sobretudo num momento em que não te falar de um fosso, uma desigualdade social muito grande, e essa pandemia traz isso tudo à baila, né? Então é natural que todo esse desajuste social leve a um aumento de criminalidade. Então, obviamente que não tem que aplicar as medidas punitivas, não é? A lei tem que exercer esse papel, mas medidas de prevenção também é fundamental, ou seja, é preciso entender quem que é jovens que estão a continuar a praticar esse crime e o que é que a gente pode fazer que é para evitar isso acontecer. Não tem uma taxa de desemprego na jovem preocupante. Obviamente que está de desempregado que pode servir de justificação para uma pessoa praticar crime, mas são valores que está associado e que é preciso ser trabalhado. Então, esse resgate tem que ser feito, ou seja, não tem que atuar na prevenção, evitar que tenha ocorrências de situação de natureza. Quando ele acontecer, as medidas punitivas têm que ser aplicadas, mas também que o jovem tem que ser recuperado, ou seja, também não tem que preocupar que seja reinserção na sociedade quando eles voltar para ter reincidências na mesmo crime. Então, ter planos de reinserção muito bem trabalhado e que realmente que haja recursos para ele ser aplicado, para não poder olhar resultados efetivos dessa medida. Não sabia, nessa conversa com o Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, Dra. Zaida Freitas, é um tema tão importante que não pode se extinguir ainda mais, mas devido a questões do nosso compromisso ali com outro tema, nós temos que estar para mais que sim, mas eu sei, a Dias Paulino Muniz tive lhe dar uma lição. Dentro de nós não tem dois lobos, não tem um lobo bom e um lobo mau. É aquele que é alimentar que está sair para fora. Então, já percebe, para você praticar violência, se você alimenta o lobo bom, você está conseguindo ir para aquele caminho desviante. Doutora, antes de terminar, não tem que deixar uma mensagem
para todo alguém, tendo em conta a data. Que também exatamente nesse sentido, que é importante cada um de nós ter presente que nós tudo tem que fazer nossa parte. Ou seja, se não querer realmente um mundo onde é que nós tudo te conseguimos estar em segurança, que não tem liberdade de circular, que não tem liberdade de dizer aquilo que não te pensar, um mundo em que realmente nós tudo te sentir reconhecido na realização do nosso direito, nós tudo tem que fazer nossa parte, não tem que exigir de Estado, sim senhor, que tem que fazer seu papel de promoção e de proteção, mas cada um de nós também tem um papel fundamental. Então a mensagem que me deixar é que cada vez mais, para cada um de nós, fazer nossa parte para nos proteger e promover direitos humanos em todo lugar que não tiver, independentemente do contexto que não tiver de viver. Muito obrigado, doutora.